Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook, blog. Para ir direto ao YouTube, é @Paulo Roberto Maciel 7919. No Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6/. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 15 de junho, mês 7 de 2026, quarta-feira, dia de São Boaventura, bispo e doutor da igreja, na 15ª semana do tempo comum. O ano litúrgico é o A e a cor é branca neste dia. O rito é com o ofício da memória. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículos do 5º ao 7º e 13 a 16. Portanto, é uma longa leitura. Assim fala o Senhor: ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação, eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Assíria: realizei isso pela força da minha mão e com a minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira? Por isso enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor, graças a Deus. É uma leitura difícil, hein? Uma leitura assim que devia ser mais bem escrita ou, vamos dizer, editada para melhor compreensão. Mas tá aí, leitura do livro do profeta Isaías. Vamos ao Salmo responsorial, é o 93 na Bíblia Vulgata, ou 94 na de Jerusalém, versículos 5º ao 6º, 7º ao 8º, 9º ao 10º, 14 ao 15, refrão 14a. O refrão é: o Senhor não rejeita o seu povo. Repitamos: o Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo, e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam, e assassinam o pobre e o órfão. O Senhor não rejeita o seu povo. Eles dizem: o Senhor não nos vê, e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O Senhor não rejeita o seu povo. O que fez o ouvido não ouve. Quem os olhos formou não verá. Quem educa as nações não castiga. Quem os homens ensina não sabe. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. Repitamos: o Senhor não rejeita o seu povo. Vamos agora
ao Evangelho. Primeiro vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Mateus capítulo 11, versículos do 25 ao 27. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, no livro Deus Conosco, a explicação é essa. A fé e a graça de aceitar a palavra de Jesus é um dom de Deus. Só podemos receber essa graça se reconhecermos nossa pobreza e nossa fraqueza, se confiamos em nossas ideias, se estamos satisfeitos conosco, vamos considerar loucuras e absurdos as propostas de Jesus. Peçamos que Deus mude nosso coração e nossa maneira de pensar e agir. Só assim haverá salvação para nós. Quando queremos e colaboramos, a graça divina age em nós. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho temos uma explicação melhor para Mateus capítulo 11, versículos do 25 ao 27. Diz o seguinte: uma explícita oração de louvor sai do coração e dos lábios do Mestre Jesus. Qual o motivo da alegria? É o reconhecimento ao Pai pelo modo como conduz a história da salvação. Os intelectuais da época, entendidos em leis e conhecedores das Escrituras, os escribas, são em geral avessos aos ensinamentos de Jesus. Embora tenham condições para interpretar a lei e os profetas, não aceitam Jesus como o Messias prometido. Pior, dificultam sua missão, opondo-lhe aberta resistência, taxando-o com apelidos ofensivos e procurando fazer a cabeça do povo simples para não segui-lo. Os pobres e marginalizados, ao invés, com mais facilidade, acolhem Jesus e abrem espaço para sua mensagem. São os pequeninos que vão compor a comunidade de Jesus e ao longo dos séculos irão difundir em toda a parte a sua mensagem de salvação. O livro Palavra e Vida também traz uma informação sobre Mateus capítulo 11, versículos do 25 ao 27. Perante o orgulho dos que acreditam que possuem possuem todo o conhecimento, né? Se situa a simplicidade dos pobres, dos que nada têm, mas que por isso mesmo estão abertos a tudo. No fundo, trata-se de um problema de comunicação. Só escutam a música que apreciam de um único CD, digamos assim. Os pobres, por sua mesma pobreza, só têm um rádio, mas por isso mesmo estão abertos a todas as ondas e a todas as músicas. E até mesmo lhes chega a mensagem do Evangelho. Assim, conhecem o Filho e o Pai e se encontram com o amor de Deus. Por isso é preferível ter um rádio do que um único CD. É uma explicação, né, comparativa com os dias dos séculos atuais, né?
Bem, aqui o importante dizer agora é que o dia é de São Boaventura, bispo e doutor da igreja. Esse dia a igreja tem que celebrar essa missa, em homenagem a São Boaventura, que foi um grande sábio do século XIII. Foi discípulo de São Francisco e teve grande importância na ordem franciscana. Ensinou-nos a prioridade do amor em nossa vida, caminho de santidade e de salvação. Certo dia perguntaram-lhe quem poderia se salvar se lhe faltasse a ciência teológica, ao que respondeu: se Deus dá ao homem somente a graça de poder amá-lo, isso basta. Uma simples senhora poderá amar a Deus mais do que um professor de teologia. Que ele nos ajude a ser uma igreja viva, enraizada no amor e na simplicidade. Vamos saber mais detalhes sobre o santo, em questão. São Boaventura, bispo e doutor da igreja. Atenção, senhores presidentes de ofícios. Ele foi bispo, doutor da igreja e morreu em 1274 em Lyon, na França. Foi nomeado superior geral dos franciscanos, tornando-se como que o segundo fundador da ordem, fazendo promulgar suas constituições e regendo-a, segundo o espírito de São Francisco de Assis. Amigo e companheiro de lutas de São Tomás de Aquino, juntos combateram os erros da época. É conhecido como doutor seráfico. O que quer dizer doutor seráfico, hein? É um termo que remete aos serafins, a ordem mais elevada dos anjos. Então é uma referência aos anjos de Deus. De acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, São Boaventura nasceu em 1218 na Itália, teve preferência pela ordem fundada por São Francisco por ter encontrado a admirável semelhança entre o crescimento da igreja e da família franciscana. No início, ambas contavam apenas com homens simples, pescadores e camponeses. Mais tarde a elas se agregaram também homens de ciências. Quando Boaventura entrou na ordem, os filhos de São Francisco, à semelhança dos dominicanos, já tinham se estabelecido em Paris, Oxford, Cambridge, Estrasburgo e em outras universidades europeias. Alguns da velha geração viam com certa apreensão o afrouxamento da disciplina religiosa e a nova abertura cultural dos jovens frades. Boaventura, porém, tranquilizava e estimulava outros. Quando o Frei Egídio lhe perguntou como poderia salvar-se sem conhecer a ciência tecnológica, aliás, a ciência teológica, a ciência que interpretava as coisas de Deus, Frei Boaventura lhe respondeu: se Deus dá ao homem somente a graça de poder amá-lo, isso basta. Uma simples velhinha poderá amar a Deus mais do que um professor de teologia. Boaventura soubera enxertar entre os franciscanos os rebentos das novas gerações com acrescidas exigências também no campo da cultura. Desmentia assim a quantos temiam, como Jacopone de Todi, que a ciência causasse dano à simplicidade da regra franciscana. Em Paris, Boaventura foi discípulo de Alexandre de Hales, como Santo Tomás. Nessa cidade foi professor de teologia e ministro-geral dos frades menores, cargo para o qual foi eleito aos 36 anos. Feito cardeal, teve de aceitar a consagração episcopal que antes, por humildade, tinha recusado. Recebeu a sede de Albano Laziale. Recebeu do Papa Gregório X o encargo de preparar o segundo concílio de Lyon, cuja abertura se deu em 7 de maio de 1274. No dia 15 de julho do mesmo ano, morria Frei Boaventura, assistido pessoalmente pelo Papa. A caridade é o fundamento da doutrina teológica do Frei Boaventura. Entre os seus livros mais conhecidos encontra-se o Itinerário da Mente para Deus. Escreveu ele: não basta a leitura sem a unção. Não basta a especulação sem a devoção. Não basta a pesquisa sem maravilhar-se. Não basta a circunspecção sem o júbilo. O trabalho sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça. São Boaventura, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus.
Vamos agora a mais um santo, São José de Tessalônica. José de Tessalônica é um santo do dia 15 de julho. Foi bispo, morreu em 1832. Ele foi um monge eleito bispo da cidade grega de Tessalônica. Sofreu muito por defender a disciplina eclesiástica e o culto às sagradas imagens. Santo do dia 15 de julho, São Vladimir, rei, morreu em 1015, foi grão-príncipe de Kiev, neto de Santa Olga. De costumes pagãos, converteu-se ao cristianismo e chamou missionários para evangelizar seu povo. São Davi, bispo, morreu mais ou menos no ano 1082. Foi um religioso cluniacense, de origem inglesa, enviado como missionário para evangelizar os suecos. Morreu ancião em Västerås, na Suíça. São Pompílio Maria Pirrotti foi um padre, morreu em 1766. É santo do dia 15 de julho, São Pompílio Maria Pirrotti. Foi sacerdote da Ordem dos Clérigos Regulares das Escolas Pias. Exerceu o seu apostolado em diversas regiões da Itália. São Pedro Niguinhem Batuan é santo do dia 15 de julho. São Pedro Niguinhem foi um padre e mártir, morreu em 1838. Preso no tempo do imperador Minh Mang, morreu de fome no cárcere de Nanjing, no Vietnã, país da Ásia. Bem-aventurado do dia 15 de julho é o beato Ceslau de Polônia, presbítero, ou seja, padre. Morreu em 1242, recebeu o hábito dominicano das mãos do próprio São Domingos. Destacou-se por suas ardorosas pregações. Fundou os conventos de Praga e Breslávia. Bem-aventurado do dia 15 de julho é o beato Miguel Bernardo Marchand. Foi um presbítero e mártir. Presbítero é o mesmo que padre. Morreu em 1794. Miguel Bernardo Marchand foi prisioneiro durante a Revolução Francesa, essa famigerada revolução que fez muito mal aos cristãos. E ele foi preso por causa do sacerdócio. Morreu consumido pela enfermidade dentro do barco-prisão ancorado em Roquefort, na França. Beata do dia 17 de julho é a bem-aventurada Ana Maria Javorey, virgem. Morreu em 1851. Foi terciária franciscana. Durante a famigerada e maldosa Revolução Francesa, defendeu ardorosamente os religiosos, destinou todos os seus bens aos enfermos e fundou a Congregação das Filhas da Misericórdia para a Educação das Jovens. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas vem de Deus, que é onisciente. Então, se você receber um não, saiba que é de Deus. Até um pai aqui na terra, uma mãe, dá um não para o filho quando vê que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. Então acate, é difícil, mas você tem que acatar, depois você vai descobrir que é melhor para você aquele não. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor, vem, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Será o juízo final, esteja preparado, creia em Jesus como Deus. Arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave. E seja batizado, e nos encontraremos na vida eterna com corpos transfigurados. São Paulo já disse que é algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso. Já pensou você ter o corpo igual ao de Jesus, parecido com o de Jesus, quando ressuscitou? Aguardemos isso então. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais.